Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gabriela e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje vai ser uma tag literária, que eu tava dando uma procuradinha ali no Pinterest, vendo se eu achava alguma ideia de vídeo, e achei essa tag que se chama Sistema Solar. Eu achei no blog Dei um Jeito, o nome do blog é Dei um Jeito, e eu achei bem interessante, bem legalzinha e vou estar fazendo aqui pra vocês. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês deixarem um like, para vocês se inscreverem se não forem inscritos, deixarem um comentário falando sobre o que vocês acharam. Então, cada pergunta literária aqui vai estar relacionado a um planeta do Sistema Solar e vai estar começando pelo Sol. Então, a pergunta é a seguinte: o Sol é o início do nosso sistema planetário. Qual foi o primeiro livro que você leu? E o primeiro livro que eu li foi muito difícil de lembrar. Eu lembro que eu li alguns livros quando eu era criança, mas eu não sei o nome deles. Não lembro nem se eu terminei de ler esses livros. Então, assim, a primeira lembrança de livro que eu tenho que eu terminei foi quando eu tinha uns 10 anos, que foi um livrinho que eu ganhei da minha formatura, que eu já não tenho mais comigo. Então, eu vou deixar a foto aqui, que é Lud vai à praia, que vai falar de uma menininha que vai pra praia e lá ela é meio que engolida pelo oceano. Eu não lembro muito bem qual é o rolê, que ela vai acabar parando no fundo do mar e vai conhecer vários seres, né, do fundo do mar, mas com todo um ar, assim, fantasioso. São, tipo, bichos que falam, assim, tipo Lula, os moluscos, enfim, vai ser meio que essa viagem aí. Se eu não me engano, é um livro nacional, ele é infanto-juvenil, mas eu não sei se é um autor ou se é uma autora. E assim, foi um livro bem adequado mesmo para minha idade. E eu lembro que eu gostei muito de ler, eu lembro que eu não demorei, eu acho que eu levei alguns dias para ler o livro, acho que uns 2 ou 3 dias. E acho que foi quando eu peguei realmente o gosto pela leitura. O próximo é Mercúrio, o planeta mais rápido a dar a volta no Sol. Qual livro você leu mais rápido? E como a minha memória não é muito boa, eu também não tenho certeza se esse foi o livro que eu li mais rápido. Mas eu lembro que esse livro eu li em um dia. Não sei se teve outro que eu li em um dia também. Pode ser que tenha, mas foi o livro Para Onde Ela Foi, que eu comprei esse livro quando eu tirei férias do meu antigo trabalho, quando eu era bem mais novinha. A intenção era ler ele durante as férias, mas acabou que eu li no primeiro dia de férias mesmo. Se eu não me engano, eu tinha o primeiro livro, né? Acho que são 2 livros dessa história aqui. Esse daqui é uma continuação. O primeiro livro, se eu não me engano, se chama Se Eu Ficar, que até teve um filme que foi inspirado nesse livro. E eu não sei se eu tinha ele ou se eu emprestei ele de alguém. Eu sei que eu li ele, mas eu levei um tempinho maior. E aí depois, quando eu tirei férias, eu queria ler a continuação, que era esse daqui. E eu acabei lendo tudo em um dia só. Então, esse livro vai falar sobre a... Deixa eu ver o nome dela, que faz muito tempo. A Mia. Que a Mia, no primeiro livro, ela sofre um acidente com toda a família dela. Caramba, eu não sei se eu falar, eu não sei se é spoiler, mas eu acho que não, porque o filme meio que se baseia nisso. Então eu vou falar. No primeiro livro, a família inteira dela morre e só ela que fica entre, tipo, a vida e a morte. Por isso que o nome do livro é Se Eu Ficar, que tudo depende, né, se ela vai viver ou não. E aí ela tem um namorado que se chama Adam e fica muito assim, o primeiro livro fica muito nessa história dela, sabe? Contando da família dela e desse namorado dela. Tanto que também no livro inteiro ele fica meio que esperando por ela, vendo se ela vai viver, né? Enfim. E aí nesse segundo livro ela sobreviveu, né, ao acidente e ela vai embora. Acontecem algumas coisas e ela decide ir embora. E aí depois de 3 anos ela vai reencontrar esse namorado dela e as coisas vão acontecendo a partir daí também.
É um livro legal, pelo menos na época eu achei. Eu acho que eu tinha, sei lá, uns 19, 20 anos quando eu li esse livro. Na época eu achei um livro bacana. Eu ainda não tinha lido muitos livros também naquela época. Mas eu sei que eu gostei, porque senão eu não tinha lido ele em um dia só. O próximo planeta é Vênus. Seu nome é inspirado na deusa do amor e da beleza na mitologia romana. Qual o livro mais bonito da sua estante? Então, o livro mais bonito da minha estante, pelo menos na minha opinião, é esse daqui, que é o Labirinto do Fauno, que ele tem esse corte verde maravilhoso. Eu acho esse tom de verde muito bonito. E ele é muito caprichado, olha só. Tem um labirinto. Eu com certeza já mostrei esse livro em algum dos outros vídeos. E a mudança de capítulo dele é muito bonita também. A capa é muito linda e ela tem meio que essa espessurinha assim que dá pra gente pegar. Eu acho esse livro o mais bonito. Tem outros também muito bonitos. Eu amo a Darkside. Eu acho os livros dessa editora incrível. É a minha editora favorita, mas eu acho que a Intrínseca, quando ela quer fazer um livro bonito, eu acho que ela dá um pau na Darkside. Porque de verdade, eu já vi uns outros livros muito bonitos da Intrínseca que eu não tenho aqui, mas essa daqui eu acho perfeito. Aí o próximo planeta é Terra. Até onde sabemos, o único planeta que tem vida. Qual livro te deixou com uma sensação boa, um quentinho no coração? Então, como eu já disse no vídeo anterior, tem um livro que é A Guerra que Salvou a Minha Vida, que é esse livro aqui, que ele me deixou sim com um quentinho no coração, mas como eu já falei dele no vídeo anterior, então eu não vou ficar me estendendo sobre ele. Então eu vou citar outro livro que também me deixou com essa sensação, que na verdade é uma HQ, que é Soap, que é muito bonitinha. Ela tem uns desenhos muito bonitinhos e é assim, uma HQ que você termina de ler, sei lá, em 10, 15 minutos. Olha só. Ela vai falar sobre o cotidiano de um casal moderno. Então, assim, dá pra gente se identificar muito em muitas situações, assim, eu achei muito fofinho. Eu achei que realmente dá um quentinho no coração, assim, e retrata muito bem alguns relacionamentos que são, assim, hoje em dia. O próximo é Marte, o planeta vermelho, ganhou esse nome inspirado no deus da guerra da mitologia romana, devido à sua cor que lembra o sangue. Qual o livro mais pesado em termos de morte, sangue, etc., que você já leu? Eu escolhi o livro Maus, que vai falar do Art Spiegelman. Na verdade, vai falar do pai dele, essa história do pai dele, mas é ele que vai estar contando aqui, em forma de quadrinhos também. É uma HQ, que vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Holocausto, e vai falar todo o terror que os judeus passaram. O pai do Art, que é o autor desse quadrinho, ele era judeu e ele foi para o campo de concentração em Auschwitz. E lá ele passou por muitas coisas ruins e ele quase morreu e realmente foi um milagre ele não ter morrido. Sim, eu escolhi esse livro porque o fato dele ser real é extremamente pesado, sabe? É uma coisa que ainda é muito difícil de acreditar, sabe? Pelo menos para mim é muito difícil de acreditar que as coisas chegaram nesse ponto, nessa parte, né, da história. Mas enfim, aconteceu, né? Foi horrível. E aqui ele fala muito sobre morte, sobre os casos sangrentos também que tiveram. E então eu acho que esse livro foi o mais pesado que eu li até agora por ser um caso real. O próximo planeta é Júpiter, o maior planeta do sistema. Qual o maior livro da sua estante? E o maior livro da minha estante é A História do Mundo em 100 Objetos. Na verdade, ele é até pesado de tão grande que ele é. Ele tem 700 e poucas páginas e é um livro que eu nunca li e provavelmente eu nunca vou ler. Ele é interessante, sim, mas são 700 e poucas páginas de uma história que eu não sei se vai me arrebatar, entendeu? Então eu não sei se um dia eu ainda vou dar uma chance para ele, mas eu tenho quase certeza que ele não vai me fisgar, que é o maior livro da minha estante. Saturno. Esse planeta, além de seus lindos anéis, tem 62 luas já descobertas.
qual a maior série de livros que você leu ou tem na estante? Então, eu não tenho essa série na estante, mas eu li também quando eu tinha uns 17 anos. Na verdade, eu não li inteira, faltou o último livro, que é a série Fallen. E eu sei que tem muita gente que não gosta, mas pra mim foi muito bacana. Eu acho que ele se tornou um dos meus livros preferidos. Hoje em dia, eu não sei se eu iria gostar tanto assim, porque, como eu disse, quando eu li eu era muito nova, eu tinha 17 anos. E ele é uma coisa realmente voltada para esse público, né, adolescente. Então, se encaixou muito bem também com a época em que eu li e com o contexto em que eu vivia. Mas, enfim, do que o livro fala. Ele vai falar da Lucy, a Lucinda, se eu não me engano é esse o nome dela, que é uma adolescente que tá meio numa situação ali complicada, né? Ela vê sombras negras e toda vez que ela vê essas sombras negras, algo muito ruim acontece. Então, se eu não me engano, parece que um ex-namorado ou um amigo dela, uma coisa assim, ele foi morto depois dessa última vez que as sombras apareceram. E ficou uma situação assim, meio que parecia que estava incriminando ela, sabe? Como ela foi a maior suspeita de possivelmente ter matado esse menino. Então ela é mandada para um reformatório e lá ela vai conhecer muitas pessoas diferentes. É claro que ela vai conhecer o crush dela, que é o Daniel. E aí ela vai acabar descobrindo coisas sobre ele. Eu acho que talvez se eu falar sobre mais assim que o que o livro fala, não seja um spoiler, porque eu acho que muita gente conhece. Mas para quem não conhece, talvez queira ler, não sei, se você tiver uns 16, 17 anos e quiser ler, eu acho que se eu falar vai quebrar um pouco o encanto. Porque eu lembro que quando eu li eu fiquei tipo, oh, meu Deus! Então, eu acho legal você ir descobrindo quando você for lendo o livro. Depois vem Urano. Algumas de suas luas têm nomes inspirados em personagens de livros antigos. Qual é o seu personagem de livro favorito? Essa daqui é muito difícil. Eu acho que eu nem sei como responder, porque tem vários personagens que eu acho assim icônicos e que eu gosto, né? A Evelyn Hugo é uma delas, a Daisy Jones também, apesar de ser toda problemática, eu acho uma personagem muito interessante. O Naruto, eu acho um personagem incrível, apesar de ser uma história de mangá, enfim, eu acho ele um personagem muito completinho. Mas eu acho que eu vou ficar com a Ada, que é de A Guerra que Salvou a Minha Vida. Esse livrinho aqui. Porque eu gostei muito da personalidade dela, sabe? Dela ser uma menininha tão nova, mas tão determinada, sabe? Que não desiste. E que no fundo, sabe do valor dela. E tem várias falas, assim, dela que ela se mostra ser uma menina muito empoderada, sabe? Eu acho que eu vou ficar com ela. Até o momento é a minha personagem, acho que favorita. Depois temos Netuno. Netuno é o último planeta do sistema. Qual foi o último livro que você leu? E o último livro que eu li, na verdade, foi uma HQ, que é essa daqui, Loro Olympus, que ela vai falar da Perséfone, que é uma jovem deusa da primavera, e o Hades, que é o deus do submundo. E vai contar, tipo, uma paixonite ali, uma historinha de amor, que os dois se conhecem. E, na verdade, esse livro aqui é uma série, eu não sabia disso. Eu descobri quando eu terminei de ler e vi que não tinha um final, e aí depois eu vi que era uma série. E isso me deixou muito chateada, porque possivelmente eu não vou ler o restante. Mas, assim, o que eu achei? É legal. Não é assim, uau, que história incrível. Ela vai ser assim uma coisa bem contemporânea, assim, bem moderna. É divertidinho, assim, é legalzinho de ler.
dá pra você passar, tipo, umas 2 horinhas ali se divertindo, entendeu? Se você gastar tudo isso pra ler, porque foi o que eu gastei, mais ou menos. Só assim, o que me incomodou foi esse negócio de insta-love, sabe? De meio que ter um amor à primeira vista ali. Mesmo não dizendo que era amor, mas teve esse negócio, assim, sabe? Tipo, nossa, eles já se interessaram assim logo de cara, um olhou pro outro, enfim. Avisando que tem alguns gatilhos aqui, tá? Tem gatilho pra estupro, que apesar de ser uma história assim um pouco mais leve e mais divertida, tem isso de uma cena aqui que é meio pesada, assim, e também de assédio sexual, e tem bastante machismo velado aqui, sabe? Tipo, tem uns que são escancarados, sim, que já é, tipo, acho que proposital para você falar, nossa, que coisa horrível. Mas tem uns outros aqui que eu acho que era para ser um tom cômico, sabe? Era para ser uma coisa divertida, sabe? Esse negócio dos caras se tipo, os garanhões, mas ficou meio tosco. Aí por último, mas não menos importante, temos Plutão. Já foi considerado planeta, mas não é mais. Qual livro já foi seu favorito, mas hoje você não acha mais tanta graça? Cara, eu acho que não tem nenhum livro que eu desfavoritei até agora. Até porque eu não sou de reler livros, sabe? Tem um livro que eu tenho muita vontade de reler, que é A Menina que Roubava Livros, que é um dos meus livros favoritos. Mas, assim, eu acho que talvez se eu fosse reler Fallen, como eu disse, eu não. Pode ser que eu não gostaria mais tanto, né? Porque acho que a gente tem fases da vida, né? A gente vai amadurecendo, enfim. E talvez seja um livro que já não se encaixe mais para mim, ou talvez eu também veja algumas problemáticas por eu já ter amadurecido mais. Então, pode ser, mas até o momento não teve nenhum livro que eu desfavoritei. Ah, tá. Tem um livro que eu não leria de novo. Que na verdade ele não é um favorito, mas eu lembro que quando eu li eu achei muito legal, que foi 50 Tons de Cinza. E aí, parando pra analisar assim agora, tipo, não é um livro muito legal, né? Tipo, ele foi muito romantizado na época e tem umas problemáticas ali que não são legais. Então tá, talvez, tipo, não foi um livro favorito, mas é um livro que eu não leria de novo e que eu já gostei um dia. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Essa foi a tag. Eu achei muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado também. Eu gostei muito de fazer. Se vocês quiserem que eu faça mais assim, também quiserem me dar ideias, eu vou gostar muito de fazer. Então, um beijo e até o próximo vídeo.